Cocre apresenta 50 mais 1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira. Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas ao podcast 50 mais 1. Mais uma noite mais do que especial hoje. Hoje, gente, eu tô com uma pessoa que eu fiquei pensando, né? Essa pessoa tem uma característica tão forte, de uma força, de uma liderança. E eu falei, com quem que ele poderia fazer uma similaridade? Aí eu tava pensando que eu considero essa pessoa um campeão. É verdade. Ele tem características muito fortes de uma pessoa comprometida, determinada. Ele é acelerado também, um carisma incrível. Eu falei, quem que foi assim? Né? Quem que foi uma pessoa que realmente remeteu tudo isso? E eu lembrei, quando eu pensei nesse meu convidado, me veio Ayrton Senna. E eu estou falando de Nivaldo José Camilo de Oliveira. Muito bem-vindo, Nivaldo, a esse momento do podcast 50 mais 1, que é a marca do meu tempo. E a marca do seu tempo, 50 mais 7, tem muito para contar para a gente aqui nesse momento. Tudo bem, Nivaldo? Tudo bem, boa noite, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, está sendo maravilhoso poder estar ouvindo você, e nessa noite eu espero muito contribuir depois de tantos elogios assim, eu fico até preocupado e espero poder contribuir com meus 50 mais 7. Vai contribuir, você transborda, Nivaldo. E antes da gente se aprofundar no assunto, porque aqui a gente vai falar com profundidade, eu quero agradecer à instituição financeira Cooperativa Cocre e Super Cabelos Cosméticos. Muito obrigado a todos os patrocinadores e a todos os ouvintes. Bom, gente, eu vou falar, o Nivaldo, ele é diretor executivo do Cicobi Cocre, cooperativa com mais de 50 anos de história. Ele veio para essa missão como diretor executivo aqui em Piracicaba. E você vai contar, Nivaldo, quanto tempo faz que você está aqui em Piracicaba? Aqui eu estou morando há 7 anos. Tá. Durante esses 7 anos, 1 ano eu fiquei morando em Curitiba. Mas fixei residência aqui, já faz 7 anos. Que ótimo, mas eu quero saber um pouco mais agora do Nivaldo, onde você nasceu. Conta um pouco como foi sua infância, porque a gente quer descobrir toda e a gente quer compartilhar, na verdade, a sua fórmula. Como é que foi essa química de vida? Porque você tem uma trajetória tão bacana e eu vi, pesquisando um pouco mais sobre você, que essa questão das pessoas considerarem você um campeão não é de hoje, porque eu estava pesquisando e eu vi que há muito tempo atrás, quando você era líder, acho que no Banespa, e aí tem uma frase que me tocou muito, que o grupo escreveu para você: o grupo te reconhece como campeão. E isso realmente, eu falei, eu não estou errada dessa imagem, dessa visada que eu tenho, do que eu enxergo do trabalho que você vem fazendo aqui. Então, assim, a gente quer saber, para você ser o profissional que é hoje, é uma construção que vem de muito tempo lá de trás. Então, conta um pouco da sua história, onde você nasceu, como foi sua infância. Legal, obrigado aí pela oportunidade. Imagina. Cris, eu sou de Jardinópolis, eu sou Boca Amarela, capital da Manga, gente, região... que é Boca, capital da Manga, viu? Isso, região de Ribeirão Preto. Eu nasci lá no ano de 1963, minha família é toda de lá, e ali começou a história do Nivaldo. Eu sempre de uma família muito pobre, mas com muitos valores, né? Uma família que vem da agricultura, vem da roça. Meu avô tinha propriedade, meu pai era caminhoneiro e minha mãe telefonista. Olha só. E sempre uma das preocupações da minha mãe era que a gente conseguisse estudar. Então, graças a Deus, tanto eu só tenho uma irmã, ela é mais velha do que eu. E aí minha mãe dedicou muito para que a gente pudesse estudar. Olha que sábia, que mãe sábia. Tanto eu quanto minha irmã conseguimos, nós nos formamos e aí começa uma história lá de trás que eu jamais imaginava que eu ia ser bancário. Por quê? Porque jamais? Eu vivia no meio de agricultor, então eu gostava de trator, eu gostava de caminhão, com meu pai era caminhoneiro, e eu imaginava que talvez eu seria agrônomo.
Entendi. Então, de até criança, região, quando eu saía com meu avô na cidade, meu avô era daquela pessoa que usava bota, eu sempre me via e ele mesmo falava, o Nivaldo vai ser engenheiro agrônomo. Que barato, e isso não aconteceu, né, aí no decorrer da minha história, porque quando eu terminei o fundamental, naquela época chamava o grupo, eu queria ir para o colégio agrícola e minha mãe não deixou. Porque o colégio agrícola, naquela época, era considerado um lugar que talvez não seria um bom momento. Uma pessoa de 14 anos, 15 anos, talvez desviaria ali uma certa conduta. E minha mãe falou, não, você não vai e você vai fazer contabilidade. E eu fui parar no Colégio Sagrado Coração de Jesus das Freiras, lá de Jardinópolis, e fiz o técnico em contabilidade lá. Aí, nesse momento, veio o cenário de começar a trabalhar em escritório, e aí eu me tornei office boy de um escritório, e por coincidência, por ironia do destino, no meu primeiro emprego eu fui demitido. É muito novo, gostava de jogar futebol, fui parar nesse escritório, no domingo eu tinha jogado um futebol, na segunda-feira eu fui trabalhar e estava contando um monte de história, e não só eu, como nós éramos em 3 office boy e 3 guarda-mirins, e aí eu acho que o dono do escritório não gostou da barulheira lá, ele falou, desliga o Nivaldo, o outro, aí eu não quero mais saber deles. Não, isso é maravilhoso porque faz parte, né? E aí que eu acho que começou o Nivaldo de hoje. Porque foi um susto, né? Foi um susto. Como que eu vou contar para minha mãe que eu fui demitido? Por que eu fui? Então ali eu acho que começou com muito novo, talvez eu tinha 14, 15, 13 anos, não me lembro direito o ano. Eu comecei ali a imaginar assim, se eu tiver uma outra oportunidade, eu acho que eu vou começar a cuidar de uma outra forma. E aí não demorou muito, eu consegui um emprego num outro escritório. Que idade era? Eu devia ter nessa época uns 15, 16 anos. Gente, mas é muito novo. E olha a questão da conscientização, que já é um diferencial, porque 15 anos você já porque poderia não ter ligado, não ter se atentado. Isso, ainda. Mas era, como eu te disse, uma família de muitos valores. Como é que eu chego em casa e falo que eu fui mandado embora do emprego? Muito bacana. E eu era office boy, eu ali não tinha assim uma perspectiva, eu fazia contabilidade e trabalhava nesse escritório, mas cheguei em casa, contei, né, e aí foi aquele sermão, foi um monte de coisa, e aí ficou claro que era porque a gente estava fazendo muita bagunça, que tinha jogado bola, mas logo eu consegui um outro escritório para trabalhar, e aí já no ramo da contabilidade agrícola, que era um forte meu, porque eu conhecia muita região. E eu fui trabalhar nesse escritório e aí acabou, porque aí eu comecei a pensar como é que eu faria para ser o melhor funcionário, como é que eu seria diferente, como é que eu ia deixar minha mãe mais feliz, porque eu tinha que dar dinheiro em casa. E já era um escritório mais estruturado, então a gente já usava uniforme. Eu me lembro que naquela época minha mãe me deu uma caneta nova, e aí a moça já vinha servir café na mesa, e eu lidava com a contabilidade agrícola. Entendi. E nesse cenário de escritório eu comecei a me aproximar muito dos bancos. Aí no ano de 1982, na minha cidade, teve um concurso interno para contínuo do Banespa, que era o Banco do Estado de São Paulo. E que lá naquela época o sonho das mães era que as filhas casassem com um funcionário do Banespa ou do Banco do Brasil. De repente você virou um partidão, hein, Nivaldo? Não, então, mas aí vamos para São Paulo, nunca tinha saído da minha cidade, vamos em 5, 6 pessoas da cidade fazer esse concurso interno e tal, e fomos lá e eu acabei passando. Olha! E naquela época, em 1982, eu lembro da data, né, 1/11 de 1982, eu iniciei a minha carreira como contínuo no Banco do Estado de São Paulo, em Jardinópolis. Então, ali começa a história do Nivaldo como bancário. Que idade? Era aí com 18. Tinha que ter 18 anos. Beleza. No meu primeiro concurso eu fiz, passei, fui aprovado e fui parar como contínuo. Quem é o contínuo? É o carregador de saco de lixo. É o que busca o lanche e não ganha nenhum pedaço. Porque essa linguagem é mais antiga, né? Hoje seria um office boy, um guarda-mirim. E a gente fazia todo o serviço que os funcionários, na época, que chamavam escriturários, subchefe, chefe, passava para nós. Então eu lembro muito bem que eu arrumava um almoxarifado,
eu acertava a caderneta, eu batia a chapinha, porque o talão de cheque naquela época era feito na agência, você batia uma chapinha, e eu entregava extrato, que hoje é tudo online, eu entregava ele na rua, com uma caixinha de sapato atrás de uma bicicleta, uma Monarch 82, que eu ganhei da minha mãe, naquela época ela me deu de presente um relógio e uma bicicleta, que era o presente por eu ter entrado no banco, né? E a partir dali, eu fazia todo o serviço que tinha que fazer de contínuo e eu procurava ajudar os funcionários, já que seriam os escriturários. Então, eu me aproximava, fazia o algo mais. Que isso... Que começa a fazer a diferença. Que começa o diferencial. Sim. Essa é, eu acho que essa a entrega. Você sempre procurar entregar um pouco mais. Porque como é que é crescer num banco desse, que é tudo por carreira, mas no sentido, não tem concurso? Como é que você conseguiu esse crescimento lá dentro? Eu vivi 2 momentos, né? Porque o momento Banespa, que era um banco político, que era concurso, que era em grau de regional, diretor, era tudo indicação política. E eu vivi o Mundo Santander, que o Mundo Santander que incorporou o Banespa, ele não, era meritocracia. Então são 2 momentos. O Nivaldo lá no Banespa, ele conseguia enxergar que ele seria um gerente geral de agência. Porque acima disso... E você já tinha isso na cabeça? Você falou, eu estou no lugar certo? Então, lá como contínuo, eu tentava fazer o papel do gerente. E eu contribuía para ele. Então, assim, eu comecei como contínuo, depois virei subchefe de serviço, depois virei gerente adjunto e administrativo, depois virei gerente geral. Uau. Mas lá como contínuo, eu era o contínuo que já se posicionava com o próximo cargo. Que era, e isso, o que aconteceu? Eu ajudava o gerente da época, vamos dizer, com relação a isso eu aprendia, né? O esforço extra estava no aprendizado e naquela época banco era 6 horas só, mas eu trabalhava o dia inteiro. Minha mãe me levava ao almoço, a marmita, porque o meu horário era da 12h às 6h, mas eu ia de manhã para arrumar o almoxerifado, porque à tarde eu queria ajudar na frente. Olha, e aí eu me achava, um funcionário lá, um gerente, que eu atendia, como eu fui ganhando credibilidade, eles já deixavam eu ousar. E como eu sempre tive o lado crédito agrícola, lá chamava carteira agrícola, e no Banespa tinha uma rotatividade muito grande dos chefes da carteira agrícola, todos os que chegavam, eu que levava ele para conhecer as propriedades da região. E aí eu comecei a direcionar minha carreira para o agronegócio, que naquela época chamava crédito rural. Então, nessa cidade onde eu comecei como contínuo, eu virei escriturário e subchefe de serviço da carteira agrícola. E sua mãe? Então, o sonho dela era que eu estivesse lá até hoje, né? Ai, jura? Por quê? Pra ela 3, 4 quarteirões da minha casa. Imagino, porque ela vendo você nessa história linda. Então, toda vez que eu conseguia ser promovido, ela falava, não vai, você não precisa, fica aqui. Então, acho que aquela história lá do Banespa de Jardinópolis, que durou até 88, porque aí eu passei num concurso de subchefe de serviço da carteira agrícola e fui embora para Serrana, que é também do lado de Ribeirão Preto, a 50 quilômetros de Jardinópolis, e ali eu já exercia um cargo. Eu já era um subchefe de serviço. E responsável por uma carteira agrícola que naquela regional não tinha muito significado, era bem pequena. Sim. E eu assumi essa carteira agrícola em, se não me engano, em março, abril de 88, e nós transformamos ela numa das carteiras mais reconhecidas daquela regional. Eu no cargo de subchefe. Tá vendo? Gente, olha, não foi... Às vezes fala, nossa, a Cristiane chegou falando... Eu tinha certeza, eu não conhecia a história... Eu vejo hoje o contexto, o trabalho que o Nivaldo faz aqui em Piracicaba, no contexto da instituição, né, da cooperativa Cocre, o que cresceu, absurdo. Só pode ter um líder, né, com essa capacidade de gestão por trás. Lógico que é todo um grupo, um conselho e toda uma história profissional junto de pessoas. Mas tem muita coisa, como vocês estão vendo, que o Nivaldo está compartilhando, que faz muito a diferença. Porque, Nivaldo, as pessoas hoje reclamam muito que as pessoas mudaram. Pessoas como você hoje em dia, não é fácil de encontrar. As pessoas parecem que não estão mais comprometidas do jeito que eram no passado. Eu também, com meus 50 mais um aqui, empreendo há 23 anos, convivo também com muitas pessoas. Eu tive ciclos no segmento de varejo, com franquias, né, ciclo da comunicação, sempre com muitas pessoas.
o seu diferencial de chegar lá, de fazer todo esse crescimento, o que você acha que está faltando hoje ou que não está faltando hoje? Fala um pouco de como que você enxerga essa situação do momento, porque houve muita mudança comportamental, né? Os jovens, eu acho que o Brasil vem de um problema de educação aí do passado, que não investiram, né, na educação, aí os outros governos, que está chegando uma moçada que tem uma visada diferente. Eu não estou aqui para avaliar se é melhor ou pior, mas como você tem esse histórico de dedicação, você enxerga esse comprometimento hoje? Eu acho que em alguns momentos sim, e outros as pessoas acham que vai acontecer. Então, que o Nivaldo que saiu de contínua diretor é fácil e não. Então. Tem muito o que fazer e muito algo mais a ser contribuído aí para que a gente possa se destacar. Exatamente. Então, porque hoje... os diferenciais, qual você acha? Porque o seu diferencial, você já está contando e vai falar mais, mas quais você acha os diferenciais hoje para uma pessoa vencer? Eu acho que a primeira coisa é você querer. Porque eu tinha tudo para continuar no caixa em Jardinópolis e seria o orgulho da minha mãe. Mas eu nunca aceitei eu ser só aquilo, porque eu achava e eu tinha clareza do meu potencial. Então, acho que primeiro você tem que se conhecer, saber o que você quer e aí abrir mão de muita coisa. Por exemplo, eu morei em 10 cidades para chegar no grau que eu cheguei lá no a tal da renúncia, né? Hoje, o banco que eu aposentei, ele é um dos maiores bancos do mundo. E eu saí de contínuo de um banco estatal para diretor num dos bancos multinacionais que atua no Brasil. Só que teve todo um esforço, né? O que eu te falei, eu fui contínuo e fazia o algo mais. Eu virei subchefe e então acho que a característica do Nivaldo é assim, não desistir de nada nunca, saber o que quer e buscar o autoconhecimento. Porque muitas vezes, eu falo que eu aprendi a dirigir sozinho e eu tive dificuldade de ensinar minha filha. Olha só. Porque eu não me conformava dela também não aprender, né? Então, mas são gerações. E hoje ela faz coisa muito melhor que eu, com muito mais facilidade, que eu não conseguiria fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E a geração dela faz. Tá. Ela estuda, ela ouve música, ela manda mensagem. Então, o que eu acho assim, depende muito, mas seja a geração que você tiver, o que você quer? Né? Qual vai ser a sua dedicação? Você acha que está faltando um pouco de propósito hoje em dia ou não? Por conta da rede digital, desse universo, que as pessoas estão mais desconectadas, né? Em viver emoções, em se jogar em situações, em desafios, ou não? Não, eu acho que o propósito todo mundo fala muito. Mas em que momento ele está sendo genuíno e é o que você quer? Exatamente. Né? Porque qual é o meu propósito? E o que eu estou fazendo para que ele aconteça? Porque sabe aquele negócio, agora eu tenho um propósito de largar de fumar. Mas eu vou fumar uns 2, 3 por dia só. Gente, não vai largar. Para fumar assim, eu não vou fumar mais e não vou fumar mais. Então, acho que o propósito, ele precisa ter uma clareza. O que eu quero e como eu vou fazer para que isso possa me levar para um outro cenário. Exato. Né? Se a gente for pegar um outro caso, eu tenho um propósito de ficar bem, de perder peso para ir para a praia em janeiro. Mas e aí, o que eu vou fazer hoje? Como que eu começo isso? Então, acho que as pessoas hoje têm um tema aí de planejar, mas tem uma dificuldade de executar. Exatamente, porque as pessoas têm muito acesso à informação, muito, né? Muito. Eu quero, desejo, eu sonho, mas tem dificuldade de executar, porque requer muito comprometimento, né? Muita renúncia. 10 cidades, Nivaldo, você passou? Eu morei em 10 cidades. E aí, só para você ter uma dimensão, em Serrana, quando eu cheguei no primeiro cargo do Banespa, antigo ainda, que era subchefe, eu fiquei lá 10 anos, porque entrou a intervenção. O governo estadual fez uma intervenção no Banespa, aí não podia contratar, até a venda dele para o Santander, foi um banco praticamente parado do ponto de vista de carreira. Tá. Só que aí, logo que reabriu, eu já passei no outro concurso interno de subchefe para gerente adjunto. Uau! Como gerente adjunto, naquela época, em agências menores, ele podia ser o líder. Na época, o meu regional de Ribeirão Preto perguntou, você quer vir para Ribeirão? Ser gerente adjunto numa agência ou você quer já assumir um negócio? Meu Deus, eu não cheguei aqui à toa, né? Eu quero uma agência para mim. E aí eu fui parar de Serrana, eu fui parar em Altinópolis. Uma cidade maravilhosa, uma cidade de café. Perto de onde muito rica. Perto de Franca, Batatais, ali naquela... Só que uma cidade de 15 mil habitantes. A agência do Banespa, e eu cheguei lá como o titular dessa agência no cargo de gerente adjunto. Eu ainda não era gerente geral. Tá. E aí vem outra característica minha.
gostar de gente. E eu peguei uma equipe bastante sofrida. Que teve uma liderança muito dura. E eu cheguei com o jeito de ser Nivaldo. Duro no processo, mas amável com as pessoas. Sim. E foi difícil para a equipe acreditar em mim, né? Porque eles tinham apanhado tanto que quando eu cheguei lá falando da proposta minha para eles, foi difícil acreditar. E aí eu fui fazendo isso através do exemplo. Gente, adorei essa frase. Anota aí, ó. Duro no processo, mas amoroso com as pessoas. Amável com as pessoas. Amável com as pessoas. Olha, gente, eu acho que isso diz muito. Porque a responsabilidade da entrega passa pela minha mão. E isso eu tenho que fazer através das pessoas e não apesar das pessoas. Então eu tenho que ser duro no processo, que tem que acontecer as coisas, mas nem para isso eu preciso deixar as pessoas numa condição de não ter felicidade para fazer as entregas. Exato. Então, acho que aí veio, então, a primeira história minha de gerente adjunto mais responsável por uma agência, ou seja, eu era o gerente titular. Tá. E ali eu fiquei por volta de menos de 2 anos, 1 ano e 8 meses. Transformamos a agência em gerência geral. Tá. Aí eu já fui promovido ali naquela agência. E 1 ano depois eu fui transferido para Taquaritinga. Aí uma agência maior, aí já uma agência de uma cidade de 60 mil habitantes. E aí lá eu ocupei como gerente geral uma agência, naquela época a gente chamava de agência média. Tá. Então o que eu levo disso? Uma equipe que não acreditava em Altinópolis, que sofria. Que saiu de lá com uma equipe feliz e acreditando que era possível. O que eu fiz de diferente do outro? Cuidei das pessoas. Isso fazer gestão, né? Cuidei das pessoas. É fazer gestão, realmente. Esse é um super diferencial. E nesse processo todo de mudança, vamos dizer que não é fácil, porque são desafios. Fala um pouco da sua característica. Como é que você lida com medo? Eu nunca tive. Eu tive preocupações, mas eu tive também, e tenho até hoje, um apoio muito grande da minha família. Olha, que eu, Antônia, minha esposa, já somos casados há 32 anos. Olha que campeão. 8 mais que nós namoramos. Pro Nivaldo. Mais 8 de namoro e eu tenho uma filha de 28 anos. Que bacana. Elas me ajudaram muito porque em algum momento a Isabela saía da escola num determinado ano, no meio do ano, e começava numa outra cidade no meio do outro ano. Então, e isso também gera o medo? Gera, mas por outro lado, hoje elas são bem empoderadas. E num determinado momento, com uma idade maior da Isabela, nas cidades que eu mudava, 2 dias depois elas já estavam enturmadas e aí não me deu trabalho. Então, por isso, poderia ter sido também algo que prejudicasse a minha carreira. Mas isso também, para elas, desenvolve uma característica de adaptação incrível, né, de vida. Muito. Porque a gente tem que saber lidar com as mudanças, né, Antônia e Isabela hoje são bem fortes, são bem potentes, graças a toda essa história que eu puxei elas comigo de mudar, do desconhecido. Então, medo tem. Mas se você ficar na frente dele e não fizer nada, você não sai do lugar que você está. Exatamente. O medo não pode paralisar. Ele tem que impulsionar. Bom, você fez toda essa carreira. Você chegou a se aposentar, Nivaldo? Sim. Aí, depois que eu cheguei em Taquaritinga, 2 anos depois, eu fui para uma cidade chamada Matão. Que lá eu já fui gerente geral de uma agência grande e lá o banco já começou a me enxergar como um líder de micro-região. Por causa Citrosuco tem Matão? Tem. A Citrosuco, inclusive, eu fui visitá-la no Rio de Janeiro. Na época foi inédito, né? Porque nunca ninguém daquela agência tinha ido e eu consegui lá ainda fazer negócio com eles. Ei, coisa boa. E foi bem legal, porque Matão foi a cidade que eu acho que eu fiquei menos. 1 ano e 2 meses, porque dali eu saí como superintendente. Uau. Então o banco, em algum momento, ele buscou 140 funcionários para se tornar diretores regionais e naquela época ia terminar em 14 pessoas que ocupariam regionais. Eu fui um dos 14 e ocupei a regional, que foi reconstituída, porque existiu no passado, mas aí no ano de 2003 o banco voltou a ter uma regional em Araraquara. E dali eu cuidei de 27 agências, das quais todos eram meus pares. Então eu fui chefe dos meus pares como gerente. Foi muito legal essa virada minha de gerente para superintendente. Imagino, que história. E olha que interessante, né? Eu, um dos mais novos deles, né, da turma, dos gerentes daquela regional que eu ocupei, e eu não tive problema nenhum de relacionamento com eles. Porque no dia da minha posse eu falei, vocês não vão poder falar que eu não fazia, né?
E aí, porque éramos todos pares, e eles viraram, e eu virei chefe de todos eles. Mas com a leveza, com gostar de gente, com mostrar o caminho, com compartilhar o que eu fazia e dava certo. E aí nós nos tornamos, no meu primeiro ano de regional, e eu falo isso que não depende só do Nivaldo, e sim da equipe, da regional, daquela época do ano de 2003, fez com que aquela regional fosse a melhor regional do Brasil. E nós fomos reconhecidos na Espanha, pelo banco, matriz do Banco Santander na época. Que demais, Nivaldo. Então, Nossa, e é uma história de gente, porque o tema lá, o mundo te reconhece como um campeão, ou os seus pares, nasceu nessa regional Araraquara. É ali que aconteceu, eu fiquei lá por 7 anos, e ali que a gente ganhou muito prêmio, e depois teve outras regionais, Mogi Guaçu, e eu aposentei em Piracicaba. Então, na pergunta sua, você está aposentado? Eu aposentei no ano de 2016, aqui em Piracicaba, como superintendente regional do Banco Santander. Então você veio para cá como Santander. Eu vim transferido aqui, eu fiquei 4 anos como diretor regional. Entendi, você encerrou o ciclo aqui em Piracicaba. Aqui em Piracicaba. E olha, isso na verdade isso foi um presente, então. Foi a conspiração de vida para você ficar aqui. Sim, sim. E olha como nada é por acaso, porque naquele auge do Nivaldo, como regional em Mogi Guaçu, muitas pessoas falaram assim para mim, nossa, fulano foi promovido, não é você que vai? Ah, fulano foi, não era a sua vez. Eu falei, calma que a minha chefe vai saber a hora que chegar meu momento. E meu momento chegou para Piracicaba, que era uma cidade que eu queria. Que eu estava procurando um lugar para eu fazer a minha residência, para eu fixar no futuro. E você queria se aposentar ou é obrigado a se aposentar, Nivaldo? Não, lá é assim, chega num determinado momento, vem um convite muito legal. Olha, como a gente está pensando, e é interessante porque assim... Gente, vamos escutar, agora eu fiquei curiosa. No meu caso foi assim, não posso falar por todos os regionais, mas no meu caso a minha chefe me falou, olha, eu tô indo embora para o Paraná. Aposentada? Não, ela ia ser transferida da rede de Campinas para o Paraná. Tem uma oportunidade aí para você se aposentar. Vai ter alguns benefícios que faz sentido e eu achei que chegou o momento. Então aí não é um negócio, eu não fui mandado embora, não. Eu fui aposentado, ou seja, eu entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, aposentado. Que bacana! Então isso é legal porque você também começa a ter a clareza do seu momento naquela instituição. Sim! Né? Talvez se eu tento mais 2, 3 anos, pode ser que não seria. Então eu tinha muita consciência que o meu momento já tinha dado. Entendi. Porque era um ciclo. E eu já estava como regional há 15 anos. Na verdade, o bom líder, ele começa a ter a cabeça de preparar alguém até para assumir, né? Começar a muita gente preparar o sucessor. Tem que ter uma cabeça para isso. Faz parte do crescimento. Muita gente sofre porque elas não se preparam para esse momento. Imagino. Então, eu acho que você hoje tem que ter um planejamento e um preparo até para se aposentar. Sim. Até para não fazer nada. Porque senão você enlouquece. Sim. E você se aposentou, você não pensou em parar, vou parar mesmo, agora eu vou curtir, fazer aquele esporte que eu nunca fiz, ou vou morar fora do país um tempo. E você já está nativa, Nivaldo. Conta assim, como é que é isso? Que quando eu falo que ele a característica que eu fiquei imaginando, vocês estão vendo que eu não estava errada. Acelerado, intenso. Eu até pensei, eu tinha talvez um sonho, uma ambição, um desejo de talvez alugar ou comprar um imóvel em Santos, vamos dizer que é uma cidade boa, e morar na praia por 1 ano. Eu tinha umas ideias. Mas eu me lembro que eu aposentei, se não me engano, o dia da minha rescisão final foi dia 9 de janeiro de 17. E dia 28 de janeiro de 17, eu já estava no Paraná, trabalhando para a Poupacred, que era de um amigo meu que terceirizava o crédito consignado no Santander. Gente, olha. E ele me convidou para montar a operação de crédito consignado da Poupacred, que é uma parceira do Santander, no estado do Paraná e Santa Catarina. Então, dia 28 eu cheguei em Curitiba, nunca tinha saído do estado de São Paulo para trabalhar. Nunca. Olha, e ele falou, Curitiba... E Curitiba é cidadão. Morei lá 1 ano, fui muito feliz. Montamos, né, a equipe Poupacred, 18 escritórios de crédito consignado em Paraná, parte de Santa Catarina. Só dentro de Curitiba montamos 5 escritórios. E aí rodei muito naquele Paraná.
Verdade, rodei muito, contratamos mais de 120 pessoas. Foi um momento de aprendizado muito grande, porque eu lidava num outro nível, e aí eu tive que lidar num nível um pouco menor no sentido de contratação. Muitas coisas que eu já não fazia mais eu tive que fazer, mas foi uma experiência gigante. Eu sou muito grato a o Gerson, que é meu amigo, dono da Poupa-Cred, por ter me dado essa oportunidade, depois de 35 anos numa instituição, eu ver algo diferente. Foi um aprendizado gigante, inclusive para minha mulher, para minha família, que foi morar comigo esse um ano em Curitiba. E, gente, não sei se vocês estão percebendo, ouvindo, o que é o grande líder, né? A palavra, na verdade, que ele fala eu aprendi muito, eu estou sempre aprendendo muito. Sabe o que é bacana, Nivaldo? A sua humildade. Porque com essa experiência de vida, né? Porque às vezes as pessoas até chegam lá, mas não conseguem se manter lá. É difícil mesmo, né? Já não é difícil chegar no topo de uma instituição. E o que é mais legal, que eu estou dividindo aqui com os ouvintes, ele aposentou, atingiu o máximo da carreira, e a gente escuta uma pessoa como ele falando, então, mas aí eu aprendi muito, porque foi super importante, porque as pessoas realmente estão, né, às vezes tem gente que acha que já sabe tudo, que não tem o que aprender. Então a gente vê alguns diferenciais do grande líder, é exatamente essa questão que a gente está aprendendo sempre, né, Nivaldo? Eu gosto muito do tema da sandália da humildade, né? Eu sou muito simples, não simplório, né? Eu sempre deixo claro isso, porque ser simples não é ser simplório. Para mim, a simplicidade é o último grau da sofisticação. Eu não tenho necessidade do mérito da autoria. Olha, que bacana. Né? Sabe aquele negócio de, eu que fiz. Não, fizemos, o time aí tá de parabéns e não deixa eu atrapalhar. Se precisar, pode contar com o meu apoio. Então, eu acho que esse tema de ser simples, e eu tive um chefe meu que falou isso para mim, falou, Nivaldo, ser simples é muito difícil e você é muito simples. Olha... E a simplicidade, ela tá no dia a dia. Sim. Ela não tá naquele momento que você precisa ser simples. Não, ou você é ou você não é. Você não consegue disfarçar isso daí. Então, eu acho que é legal. Me ajudou muito esse tema aí, porque eu nunca tive necessidade do mérito da autoria. E quando o resultado aparecia, estávamos todos no pódio. Perfeito. É muito legal, porque eu falo que a minha história foi de projetar muita gente. A Regional Mogi Guaçu, quando eu cheguei lá em 2009, uma regional muito carente, com muita dificuldade, 10 estagiários na minha mão, em 4 anos, viraram 10 gerentes gerais. Nossa. Então, isso é acreditar, é empoderar, é ir na frente. Eu falo que o líder, ele sabe onde está a porta, ele deve saber, e onde fica a chave e a fechadura. E aí ele não deixa as pessoas bater a cabeça na parede. Parabéns. Né? Nossa, você vai lá, passa aqui na porta e vai embora, porque tem um espaço enorme. E muitas vezes as pessoas não acreditam nelas. Nivaldo, você tem que escrever um livro, quem vai fazer, quem vai editar vai ser a Trinova. O que eu falo. Quero todos os conteúdos, quero essas frases, nós vamos fazer, vamos sentar, vamos pensar num livro aí. Mas eu ouvi muito assim, e até hoje, né? Muitas pessoas, quando a gente posta alguma coisa, olha, você me fez eu acreditar, porque nem eu acreditava em mim. Olha você isso. Contribuiu para eu estar aqui. Então, é impressionante o quanto eu acho, né, que eu devo ter feito para as pessoas, para até hoje elas estarem marcadas por a minha passagem em algumas cidades. Com certeza. Nivaldo, agora eu quero saber como foi, dentro de todo esse processo, a chegada à Cocre. Esse é um momento mágico, né? Eu quero saber. Eu falo que esse é um momento muito mágico porque ele aconteceu de uma forma bem diferente do que eu imaginava. Em algum momento eu recebi uma ligação de uma pessoa e falou para mim o seguinte, Nivaldo, aqui é a sua metade. Eu falei, meu Deus, mas quem é metade? É o Aldo. Eu falei, meu Deus, quem é esse Aldo, né? Mentira que porque eu sou o Nivaldo, ele disse que era o Aldo, era a minha metade. E era um hunter... Um headhunter de uma empresa de Ribeirão Preto, chamado Aldo, que recebeu uma indicação minha, porque acho que alguém me indicou pro Neto e pro Evandro, e o Aldo estava incumbido de achar esse diretor. A gente adorei a abordagem. E aí eu no carro lá, eu falei, olha, na segunda-feira, dia 16 lá de janeiro de 2018, eu vou estar em Piracicaba. Ele falou, então vamos marcar naquela padaria ali na Centenária, eu quero te conhecer. Bom, eu tô vindo lá daquele mundo, da gravata, do terno, tá? Me engravato todo, coloco um terno e chego na padaria e encontro o Aldo. Uma figura espetacular. E eu me lembro que a entrevista que eu fiz com ele foi muito legal, a gente conversou, ele me explicou o que era, mas eu não sabia que era Cicobi, eu não sabia para onde era, eu não sabia o que era, e ele só me falou, vou te mandar um link, você responde,
E aí eu respondi esse link, ele entrou em contato comigo e falou, olha, eu gostaria de marcar uma entrevista com você agora com o presidente da cooperativa. E aí foi quando eu conheci o Evandro, na outra padaria. Ele e o Neto foram me entrevistar. E eu me lembro muito bem que eu gosto bastante do estilo, né? E eu e o Evandro, a gente se dá muito bem. E eu me lembro de uma frase que o Evandro me falou que me marcou muito. Nivaldo, você está preparado para esquecer tudo que você aprendeu? Olha só. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou assim, fazer? Né? Depois de 35 anos fazendo como é que eu vou? E o duro que eu falei para ele, eu vou desaprender, porque eu já estudei os 7 princípios do cooperativismo e eu já sei o que tem que fazer e na minha visão eu vou conseguir fazer porque eu já fiz coisa muito pior que isso com muito mais gente. Que demais! E aí rolou uma conversa muito legal, tal, e aí eu fui embora. E no dia 30 de janeiro de 2017, se não me engano, não, de 18, que eu comecei na Cocre 5 de fevereiro de 18. Então, dia 30 de janeiro de 17, se não me engano, a data eu não vou recordar. Eu recebi uma ligação do Evandro, falou, você foi escolhido, alguém vai entrar em contato com você. E aí, naquela época, eu comecei na Cocre como diretor operacional. Eu cuidava de crédito e cadastro. E foi uma história muito legal, porque a proposta que ele tinha, que o Evandro tinha, ela ia muito ao encontro do que eu imaginava, que era fazer e transformar a equipe em pessoas mais felizes, em pessoas que entendessem um pouco desse cenário aqui de fora que eu vivi, que naquele momento a cooperativa já estava partindo lá para a livre admissão, e a gente ia atender não só o agro, como todos os segmentos. E eu entendo que nesse momento começa uma história que ela é muito mais interessante, muito mais gratificante do que eu vivi, talvez, ao longo até o dia da minha aposentadoria. Olha só. Porque é uma proposta diferente, o cooperativismo é diferente, a Cocre é diferente, a Cocre tem 50 anos. E a questão de gestão de liderança? Então, aí tem um choque. Mas esse choque, se ele for com leveza, mostrando o caminho e os resultados começam a aparecer e as pessoas vão se sentindo empoderadas e elas vão percebendo o quanto talvez elas tinham de potencial, começa a ficar leve. Então a história da Cocre, de 5 de fevereiro de 18, quando eu assumi, até hoje, é uma história de empoderamento de pessoas, de deixar as pessoas fazer, da gente conseguir levar as pessoas para um patamar de entrega diferenciada, de se aproximar dos nossos cooperados, que é o nosso centro das atenções. E aí, lá naquela época, eu tinha que ter alguma coisa para mostrar para o pessoal o porquê que eu vim. E eu me lembro que nós iniciamos a construção da mandala, que hoje ela existe, né, já, e a gente segue ela, que é mais cooperados, mais vinculados e mais satisfeitos com as pessoas no centro dessa mandala e que teria que ter um equilíbrio com relação a essa relação. Então isso deu muito certo. E você é extremamente humanizado. Foi muito simples se adequar a tudo isso. E tudo tem a ver com as pessoas, né? Você chega, conta para as pessoas o que elas podem, o potencial que elas têm, quais são as ferramentas que existem, e acompanha e apoia se precisar. E o crescimento está sendo assim, faraônico, né? Eu acho que a Cocre, com a gestão agora aí do Conselho, nos últimos 3 anos, ela deu passos largos de crescimento acima de 20% ao ano. É muita coisa. Que é muito significativo. E fora as conquistas, né? Great Place to Work. Exato. Hoje nós estamos entre as 10 melhores cooperativas para se trabalhar no Brasil. O ranking saiu dia 2 de fevereiro. Nós estamos conseguindo coisas, vamos dizer assim, de gente grande. Por quê? Nós temos um propósito muito bem definido, nós acreditamos nas pessoas, a Cocre acredita em você, e a gente tem condição de levar essas pessoas para um outro patamar de felicidade. Porque você feliz, você faz mais. Você sabe que você pode contar com as pessoas. Sim. Então, aí é só você direcionar e acompanhar. Acho que a Cocre, ela é uma inspiração muito grande para mim, porque é um aprendizado muito grande que eu tive que reaprender tudo. E hoje eu consigo analisar que com o apoio de todo mundo, nós somos em praticamente 200 funcionários, a gente está conseguindo deixar um legado bem legal. Então, imagino. E todas as pessoas da equipe que entram para trabalhar num sistema de cooperativismo, tem todo um trabalho de treinamento, é uma questão muito diferenciada do mercado mesmo, essa questão da parte de processo, de mentalidade, de valores e missão da empresa? Não, eu acho que o que diferencia muito é que nós estamos buscando levar as pessoas para um propósito genuíno.
para a missão, visão e valor de forma genuína e não só para pôr numa parede. Entendi. Que eu acho que isso que vocês cobram, que é o maior desafio. Uma pessoa hoje na Cocre, a gente incentiva que eles comecem com o Ambima, que é uma certificação que as instituições financeiras exigem. Nós criamos a nossa academia. Tá. Nós temos uma academia de formação de liderança nossa hoje. Ou seja, nós não vamos contratar líderes no mercado daqui a pouco, nós estamos formando dentro de casa. Entendi. Tá? E a gente tem muitos treinamentos que levam as pessoas dentro do nosso propósito para encantar os cooperados e fazer mais negócio. Entendi. Por que um cooperado da Cocre, por exemplo, teria que fazer negócio numa outra instituição se aqui tudo que ele fizer, no final, volta em sobras para ele? Sim. Só que eu preciso ter um pessoal nosso preparado para falar isso para eles. Entendi. Então, o cooperativismo é espetacular. Muita gente não entende, por isso que não vai. Mas o sistema... Eu acho que essa linha hoje em dia é a nossa saída. O cooperativismo, o compartilhamento no sentido sustentável, vai ao encontro do que o mundo precisa, né, Nivaldo? Agora, fala uma coisa, você imaginava chegar tão longe e, na verdade, não chegou, né? Porque você não parou, né, Nivaldo? Aonde você vai chegar, Nivaldo? Não, eu falo que eu não tenho necessidade e nem ambição de um próximo cargo. O que eu quero hoje é ajudar as pessoas a se tornar mais felizes fazendo o que gosta. Então, a ideia do Nivaldo é: o que eu posso fazer para te ajudar? Tá. Né? Até onde você quer ir? Qual caminho você quer? Eu brinco com uma história interessante, que você consegue ajudar as pessoas, mas elas não chegam em Curitiba pela Dutra. E eu posso te ajudar, eu posso te falar, ou você vai pela Serra da Macaca e você vai sofrer mais, a estrada é pior, ou você vai aí pela Regis Bittencourt, que tem todo o conforto de paradas e uma série de coisas. Então, acho que o meu momento hoje é isso, ajudar as pessoas. Né? Duro no processo, amável com as pessoas, mas ajudá-las a dar os próximos passos. Porque muitas pessoas não deram ainda próximos passos porque tiveram um passado que não tinham a oportunidade. Sim, sem dúvida. E uma pessoa, quando fala para não, pode ir que você consegue, as pessoas se encorajam, né? Se empoderam, né? E aí eu tenho uma facilidade muito grande de empoderar as pessoas, porque alguém em algum momento me deu uma oportunidade e eu consegui atingir os objetivos. Deve ecoar, né? Até então, hoje, né? Eu não tenho a ambição do próximo cargo, mas eu ainda acho que eu tenho a contribuir com pessoas para sentir talvez tudo que eu senti na minha carreira. De reconhecimento, de viagens, de remuneração. Eu acho que esse é o grande segredo. Que bacana. Levar as pessoas para um outro patamar. Parabéns. Quais são seus sonhos? Poucos, né? Eu falo que eu vivo um sonho de ser feliz, de ter saúde, de ter uma condição legal, de poder fazer uma viagem, de andar num bom carro. Conta o lugar que você quer ir viajar. O lugar. A próxima parada. Mas capricha, Nivaldo. Então, eu falo que a cidade que eu mais gosto de ir, se eu pudesse, eu ia toda semana, é Nova York. Jura? Eu adoro Nova York, legal. Eu me sinto super bem lá. Mas eu também gosto do entorno nosso aqui. Eu me sinto bem na Riviera de São Lourenço. Maravilhoso. Eu falo que eu não tenho, assim, uma ambição, talvez, hoje, de dar uma volta ao mundo. Sim. Mas eu quero fazer uma viagem com qualidade. Tá certo. Né? Talvez ir para um lugar que me dê conforto. Eu acho que, por tudo que eu já fiz, Cris, eu acho que o mundo ideal para mim hoje é ter um certo conforto e continuar sendo feliz, porque levantar da cama de manhã feliz... Não tem preço. Não, aí eu acho que já valeu... Essa é a grande conquista. Valeu você abrir o olho, poder agradecer e falar valeu a pena e eu ainda tenho mais um dia de oportunidade, aí não tem como errar, né? Você fala... Eu corri certo. Eu não tenho... Porque é uma conclusão de vida todos os dias. Eu acho que na maturidade, acho que a gente está mesmo no mesmo momento, esses 50 e uns, a gente acorda mais agradecido mesmo, entendendo mais essas questões onde a gente está chegando, onde a gente chegou, o que a gente conquistou, né, Nivaldo? E a leveza do momento, né? De você hoje ver que a gente está ajudando o país a prosperar, né? A gente, no cooperativismo, está levando uma mensagem para que as pessoas encontrem, de fato, a justiça financeira, né? Sem é o grande dúvida. Propósito, né? Fazer para as pessoas a justiça financeira, que muita gente fala, mas que ela não acontece. E hoje esse é o grande momento depois de Brasil, tudo que eu né? vivi em instituição financeira, no mercado financeiro, poder fazer isso no cooperativismo,
não tem preço. Imagina, deve ser super gratificante, porque foi uma evolução absurda, né, nessa realidade de poder vivenciar o cooperativismo e fazer esse entendimento, porque é um processo de entendimento para o brasileiro. Entender o que é o cooperativismo. As pessoas tinham medo de migrar, muita insegurança. Sim, por não conhecer, né? Por não conhecer. Então, fantástico o trabalho de vocês, porque a aceitação está sendo muito rápida, o crescimento muito grande e todo mundo só ganha com isso. Né? Eu acho isso muito democrático. E dentro do que a gente está propondo lá, a Cocre, ela acredita em você e ela quer ajudar você. Então, o que eu preciso é que o nosso time consiga levar essa mensagem para as pessoas, para as comunidades, né? Onde nós estamos atuando, porque o sistema tem uma proposta melhor e as pessoas só vão conhecer se estiver lá dentro. Exato. E tem o lance lá, eu quando estava em outra instituição, eu não acreditava que tudo que acontece na cooperativa era verdade. Olha que coisa. Eu só fui acreditar depois que eu fui lá ver. As pessoas têm resistência. Sim, muita. Esses são os desafios, né? Quebrar essa barreira. Bom, Nivaldo, a gente tem uma marca aqui do programa que tá difícil encerrar, né? Um papo com você. Da próxima vez eu trazer uma cervejinha. Né? A gente prolonga um pouco. A gente marca, de repente, numa sexta, a gente, que nem parece, né? A gente bate um papo e a gente põe uma cervejinha gelada aqui. E a gente sempre, quando encerra, eu peço para o convidado deixar uma frase, né? Que deve ter várias, mas uma que marcou, uma das mais marcou a tua vida. Conta pra gente. Eu acho que é um negócio que me marca até hoje e muito. O mundo trata melhor os campeões. Uau. Acho que essa frase, ela me carrega desde quando eu me tornei diretor, que em algum momento, num desses reconhecimentos que eu estava tendo fora do país, o mestre de cerimônia falou: hoje vocês vão ver o quanto o mundo trata melhor os campeões. Uau, então, é isso, né? E você muitas vezes só vai acreditar nessa frase o dia que alguém te mostrar que isso é verdade. Exato. Né? E eu falo que eu tenho toda essa experiência, ou eu tenho esse exemplo que eu posso mostrar para as pessoas que é possível. Então, acho que vale a pena acreditar nas pessoas, porque o mundo trata melhor os campeões. Parabéns. Vieira, vamos escrever então um livro? Depois a gente conversa? Porque acho que vale a pena. Tem muito conteúdo aí que não dá para ficar só nesse podcast. Bom, gente, a todos eu quero agradecer. Nivaldo, olha, tem um mimo para você da Super Cabelos Cosméticos atrás de você. Muito obrigado. Tá? Olha só. Legal. Assim, pode ter... É masculino, mas acho que a esposa vai ficar com inveja, vai querer também. Pode. Daí fala para ela lá conversar com a Carol, que tem produtos incríveis. Inclusive, a minha esposa é cliente lá. Ah, então tá. Ela vai saber quanto é bom. Muito bom. E também tem, na verdade, eu não sei se... Né, porque às vezes casa de ferreiro espeta de pau, né? Às vezes você ainda não tem o boné do Sicoob Realiza. E aqui a gente levanta a bandeira do cooperativismo, que juntos somos mais, e a gente... Veste na cabeça. Eu queria que você levasse esse boné e escolhesse alguém para que vestisse esse boné do cooperativismo também. Legal. Eu queria, nesse momento, eu estou colocando o boné do Sicoob Realiza, que foi mais um show da Cocre, né? Mas eu queria fazer algo com ele. Para você, eu tiro o meu chapéu. Nossa, que orgulho! Nossa, que presente, Nivaldo. Nossa, obrigada. Agradeço muito. Olha, gente, que honra. Eu estou aqui com o boné, o chapéu do Sicoob Realiza. E olha, com todas essas palavras, pode ter certeza que eu aprendo muito com vocês, muito com o que vocês vêm proporcionando para a cidade. E eu espero continuar realizando grandes feitos para contribuir para a sociedade como vocês contribuem. Gente, muito obrigada. Obrigada a todos. Um beijo e até a próxima. Obrigado, até mais. Obrigado, Cris. Cocre apresenta 50+1, a marca do tempo das conquistas, realizações, desafios e das atitudes que contribuem para que o outro se torne melhor. Apresentação: Cristiane Teixeira.